Então as pessoas me perguntam se eu nunca tive medo, como é que eu faço, né, para fazer essas viagens sozinhas e me sentir segura, e ter coragem mesmo de ir, né. Viajar sozinha envolve diversas coisas. Primeiro você tem que perder o medo, né. A primeira estratégia que eu recomendo é que você comece a fazer coisas sozinhas na sua cidade mesmo, ir ao cinema, ir a um restaurante, porque você vai treinando gostar da sua própria companhia, né. E aí quando você começa a gostar, né, de sair sozinha, de fazer as coisas sozinha na sua cidade, você pode fazer um primeiro treinamento, ir numa cidade, do interior do seu estado, em outra cidade vizinha, e fazer uma viagem curta de final de semana, para ver como as coisas ocorrem, né. E eu recomendo sempre que você pesquise muito, que você faça uma viagem muito organizada, porque isso vai te dar a segurança que muitas vezes você precisa. Mas o que que motivou, né, que eu fizesse a minha primeira, viagem sozinha? Ninguém nunca podia. Ou a pessoa não tinha dinheiro, que eu também já não tive dinheiro, né, mas quando eu consegui juntar o meu dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro, ou não tinha férias na mesma época que eu, né, porque a maioria das pessoas não tem muita, assim, possibilidade de escolher a época de férias, ou só podia ir em outra época, enfim. E eu adiava sempre, porque realmente nunca tinha com quem ir, né, para minha primeira viagem. E aí eu viajava às vezes para um destino que eu não queria tanto, mas porque, alguma amiga ia, entendeu? E eu comecei a perceber que para eu ir para os lugares que eu quero, nas minhas férias, eu realmente ia ter que aprender, né. E foi aí que eu comecei a montar meus próprios roteiros e comecei a pesquisar, e na época a gente não tinha tanta informação, era pouca informação, não tinha esses canais no YouTube com roteiros, não tinha nada disso, era mais blog, né. Eu já estava formada em jornalismo e eu sempre gostei muito de escrever e eu comecei a escrever também, né. E foi assim que surgiu o primeiro blog Passo pelo Mundo, que tem muitos anos, mas na ocasião eu não tratei, eu fazia assim, como eu comecei a escrever e as pessoas, começaram a perguntar: "Qual foi o roteiro que você fez em tal cidade?". Aí eu já dava o roteiro pronto, mas eu não organizava nada, ficava na época no Facebook, ainda era tudo assim, para só eu escrevia só para ter a memória e ajudar algum amigo que quisesse fazer aquele mesmo roteiro, porque realmente, a questão de informação era muito pouca na internet, a gente não tinha muita informação de viagem. É tanto assim, eu gostei tanto de fazer isso que comecei a trabalhar, né, na época eu trabalhava na Secretaria de Turismo de Sergipe, ainda morava em Aracaju, e e eu comecei a escrever os primeiros roteiros de Sergipe, do interior de Sergipe, Rota Aracaju-Xingó, escrevia tudo para o site, né, da Secretaria de Estado do Turismo, e eu acompanhava sempre técnicos, né, quando eles iam desenvolver as rotas, e tive o prazer de aprender muito nessa ocasião. Depois a gente fazia muito fan tour, levando jornalistas para conhecer o estado, né. Então eu trabalhei e depois eu comecei a escrever um guia, chamava Sergipe Trade Tour, que era um guia que vendia nas bancas de revista, era eu que escrevia também. Mas enfim, eu fiz essa trajetória para você entender que um dos pilares para a gente viajar sozinha é a gente ter informação. Saber o que vai fazer, como se deslocar, chegou no aeroporto, como é que eu vou pegar o transporte para o meu hotel, onde é que eu vou me hospedar, é no centro, em algumas cidades não é no centro, porque o centro é perigoso. Então, cada destino tem a sua peculiaridade, né, e você precisa realmente de informação, porque você com todas essas informações organizadas, fica muito mais fácil. Isso dá muita segurança. Você já digamos que você já fez esse passo que eu já falei, né. Foi sozinha para o cinema, foi sozinha para o restaurante, já foi sozinha numa cidade perto, aí você quer agora fazer uma viagem maior, né.
digamos, alguma cidade da Europa que você queira muito conhecer. E aí você vai lá, começa a pesquisar e é um monte de informação solta, né. É um vídeo de um restaurante no Instagram, às vezes um roteiro no YouTube que às vezes você percebe que está faltando alguma coisa, sem falar que no YouTube não tem como você pegar a versão escrita, né. E aí você não sabe como é que você vai se deslocar do seu hotel para determinada atração, se você vai perder quanto tempo se deslocando até aquela atração, se vai dar tempo de fazer 2 atrações numa manhã. E você precisa otimizar o seu roteiro, porque afinal, quando você vai fazer uma viagem internacional, em euro, é caro, então você com tudo otimizado, você não perde tempo, porque tempo em euro, né, tempo é dinheiro, ainda mais em euro. Então, você tem esses 2 pilares, né, para fazer sua primeira viagem sozinha. O primeiro deles é a o emocional, você se preparar, né, para entender que você realmente pode se divertir sozinha. E aí você fez esses processos já na sua cidade. O segundo passo é você organizar a sua viagem, tintim por tintim, porque quando você vai com tudo organizado, você se sente muito mais segura para fazer. Eu lembro a minha primeira viagem internacional foi um intercâmbio que eu fiz, a minha primeira viagem sozinha foi internacional e foi um intercâmbio que eu fiz na Inglaterra. Naquela época, vai fazer 20 anos, o tempo voa, né. Naquela época a gente não tinha muita informação na internet. Eu lembro que eu juntei meu dinheiro, eu mesma paguei, entendeu. Eu já estava trabalhando, dinheiro de estágio. Aí eu já tinha me formado, já estava trabalhando, e eu paguei minha viagem e eu queria que fosse a melhor possível, obviamente, né, porque é uma coisa de sonho, de planejamento de anos, e na época a gente não tinha muita informação na internet, eu contratei uma agência, eu fui numa agência que, me vendeu um pacote de intercâmbio, eu fui para uma cidadezinha no sul da Inglaterra, porque era mais barato do que Londres. Na época a agência me explicou tudo, e eu contratei na época também um transfer, perdão, eu contratei na época também um transfer, eh, de Londres, do aeroporto de Heathrow para a cidadezinha que eu iria, e porque eu me sentia muito insegura, obviamente, numa primeira viagem, de fazer isso de transporte público. Eu era não tinha noção nenhuma, era realmente a primeira viagem, a gente não tinha muita informação também. E e deu tudo certo. E eu quero te falar uma coisa, quando a gente viaja sozinha, na maioria das vezes a gente não fica sozinha no destino. Olha só como vou contar essa experiência, porque isso serve para quem for fazer. Eu cheguei, claro, eu tive muito medo. Eu passei por imigração, assim, uma longa entrevista, eu tinha estudado inglês e eu estava indo para lá para aperfeiçoar meu inglês, que ainda era bem mais ou menos. E a entrevista foi em inglês no aeroporto de Heathrow. Eu fiquei bastante tensa e eu acho que eles estranharam, né, o fato de ter sido minha primeira viagem, eu não tinha nenhum carimbo, na época ainda era carimbo no passaporte, e eu tinha tido isso aí foi importante lembrar. Eu tinha tido um visto negado para os Estados Unidos, porque a primeira vez que eu ia fazer o intercâmbio, ia ser nos Estados Unidos, porque eu tinha amigos que moravam em São Francisco e eles estavam alugando, os quartos numa casa. E aí eu pensei: "Poxa, o custo vai ficar muito melhor", e eles também iam me indicar, escola, né, para poder estudar. E aí na época eu fui tentar tirar o visto, eh, e eu tive o visto negado por questão financeira, né, porque eu ganhava bem pouquinho e o visto americano eles pesam muita coisa, né. Eu lembro que eu levei a o valor da minha poupança, né, que eu tinha uma poupança que eu já estava juntando dinheiro para viajar, e eu levei o valor da minha poupança, eu mostrei que eu já estava trabalhando no Brasil, mas eles entenderam que eu não tinha vínculo suficiente para ir para os Estados Unidos, ou seja, eles achavam uma pessoa super jovenzinha, numa primeira viagem internacional, eles acharam que eu ia ficar lá, entendeu? Aí eu abandonei a ideia dos Estados Unidos, eu disse: "Não, então eu vou para Inglaterra".
E aí, foi aí que eu fui e, assim, eu sempre tive mais sonho de viajar para a Europa do que os Estados Unidos. Até hoje eu sou muito mais Europa do que os Estados Unidos, né. E só que era mais caro. Eu ia ter uma experiência um pouco mais cara, porque ia ser por agência, eu não conhecia ninguém no destino, ia ser mais difícil para mim também, né, pensar: "Caramba, não tem ninguém conhecido lá, eu vou ter que ir por conta própria", mas eu acho que a vida, organiza as coisas, né, porque talvez eu precisei disso para desbravar, para aprender a desbravar esse mundo, né, de viajar só, porque se eu fosse para os Estados Unidos teria sido bem mais cômodo, né, mesmo assim eu ainda ia ter medo. Em outro momento, já com visto, eu voltei para os Estados Unidos sozinha, né, que foi bem legal também, mas, aí eu fui, né, para Inglaterra, quando eu cheguei no aeroporto de Heathrow, o transfer também levou uma menina, o motorista estava com 2 plaquinhas, um com o meu nome, outro com o nome da Helena, que era uma amiga minha italiana, que eu conheci no aeroporto, no transfer. E olha, para vocês verem, a gente viaja sozinha, mas a gente não fica sozinha no destino, né. E aí a gente veio no carro, eh, ela falava bem pouco inglês, só que italiano é uma língua muito próxima, então eu dizia a ela que ela podia misturar com italiano que eu conseguia compreender, e a gente foi se comunicando assim, meio italiano, meio inglês, que eu não falo italiano, mas eu entendo. E aí a gente foi meio italiano, meio inglês e deu certo. E ela virou, tipo, minha melhor amiga lá. Depois eu conheci uma amiga espanhola que andava sempre nós três. Então, veja, da hora que eu cheguei no aeroporto, eu já fiz amizade. E por coincidência, essa menina ficou na minha turma, na mesma escola. Muito legal. E, e, e foi muito bom porque isso me forçou a não falar português. Porque eu também queria ir para a cidade do interior, primeiro que era mais barato, isso na época foi o a agência que me indicou, e também, porque em Londres ia ter muito brasileiro e eu queria realmente aproveitar aquela oportunidade de 1 mês e meio para foi 1 mês e meio na Inglaterra, mais uma semana em Portugal e uma semana na Espanha. Essa foi minha primeira viagem sozinha, né. Foram 2 meses, eu juntei, 2 férias, né, que foi a primeira que eu não tinha ido para os Estados Unidos, eu juntei dinheiro mais um ano para poder viajar. Então, eh, foi muito bom, que aí no primeiro dia de aula a gente já conheceu a Maria, que era essa outra amiga espanhola, e nós 3 começamos a andar juntas. Assim, claro, nem sempre ia junta, mas na maioria das vezes. Então, veja que viajar sozinha também possibilita que você conheça pessoas de diversas partes do país, porque quando você viaja com alguém, geralmente você interage basicamente com aquela pessoa. Mas assim, uma coisa que eu quero falar para vocês é: não esperem o medo desaparecer para poder fazer, senão você vai adiar infinitamente esse sonho com medo. Porque eu fui com medo mesmo, eu fui com muito medo. Essa viagem já foi um pouco mais organizada. Quando eu fui para a Espanha, eu ia ficar as 2 semanas em Portugal, né, porque eu tinha uma amiga que morava em Portugal, e aí eu ia ficar na casa dela. E aí eu fiz amizade com a Maria, que é espanhola, morava em Madrid, e eu fui para casa da Ana uma semana e uma semana na casa da Maria em Madrid, e eu fui de trem, né, entre os 2 países e foi maravilhoso. O meu retorno para o Brasil era de Lisboa. Aí vocês vejam que eu fui depois sozinha para Madrid, fui com medo também, mas aí deu tudo certo, ela me ensinou como eu pegava o metrô, porque ela estava trabalhando na hora que eu cheguei, e eu peguei o metrô até a casa dela, né, estava tudo orientadozinho, e deu super certo. Então, é isso, você não tem primeiro você tem que exercitar essa questão de viajar, de fazer as coisas sozinha, e começa pela sua cidade, ou na cidade perto, né, começa a fazer viagens curtas. Depois você faz uma viagem muito organizada, toda planejadinha. Inclusive, gente, eu criei os guias Passos pelo Mundo exatamente por isso, porque toda vez que eu vou montar uma viagem, eu percebo que
as informações estão todas espalhadas. Então você vê um vídeo viral de um restaurante no Instagram, depois você vê um roteiro no YouTube, aí depois você vê um outro vídeo, daqui a pouco você vê que você está com 30 abas abertas, um monte de informação e não sabe como encaixar, porque a viagem ela tem que ser otimizada. Em um dia você tem que se concentrar naquelas atrações daquela região, porque senão você vai ficar 20 vezes indo e voltando para o mesmo lugar, vai perder tempo. E como eu já falei, né, tempo é dinheiro, ainda mais em euro ou em dólar ou enfim, em qualquer moeda. É algo caro que realmente tem que estar planejado. Então, quando eu fiz os guias, eu disse: não, eu vou fazer o seguinte. Quando eu montava o roteiro para mim, eu comecei a ver que todo mundo queria fazer o mesmo roteiro que eu. Aí eu fiz os guias muito detalhado, né? O dia um, aí você tem a primeira atração, a segunda, a terceira. Eu já indico quais são as atrações que você tem que comprar ingresso antecipado, porque algumas atrações esgotam rápido, esgotam 2 meses antes, tipo a Sagrada Família de Barcelona. Esgota 2 meses antes. Se você não comprar com antecedência, você realmente não entra naquela atração. Então, eu indico no guia quais são as atrações imperdíveis e quais as atrações que você tem que comprar o ingresso antes. E, obviamente, você não precisa comprar ingresso de tudo, né? Eu acho que comprar antecipado é o que você realmente quer ir e o que é imperdível na cidade. E às vezes, assim, são diversos museus em uma cidade só, você vai ver um museu que é do seu interesse. Se você não gosta de arte, você não vai para os 3 museus de arte, de Madrid, né, dos 3 mais famosos. Você vai escolher o Museu do Prado, que eu acho que realmente é imperdível. Enfim, esses detalhes eu coloco muito, muito detalhado no meu guia. Eu coloco também um mapa, né, que você abre, ele já vai para o Google Maps e ele já te dá a rota que você vai fazer. Então, aí você, dentro daquele dia, você vai ter uma atração que tem ingresso antecipado e as outras ficam mais soltas para você encaixando no seu ritmo. E o que eu fiz questão de fazer era isso. Quando você monta aquele roteiro que é tudo muito uma coisa atrás da outra, muito apressado, isso é muito ruim também, porque às vezes você chega em um lugar que é delicioso, que você quer ficar mais tempo, mas tem que correr porque já tem ingresso comprado em tal atração. Então, quando eu monto o roteiro por dia, é pensando dessa maneira, que você tenha uma certa flexibilidade, que você já tenha os ingressos antecipados do que precisa ter e você já tem a rota para você não ficar andando para lá e para cá, não sair de uma região para ir para outra, para depois voltar, entendeu? Então, eu já faço esse planejamento. Então, perceba que se você tem o já treinada essa questão de viajar sozinha, se você já tem, de fazer coisas sozinha, se você já tem um roteiro todo montado, porque ali eu já coloco antes da viagem o que você tem que fazer. Documentação, chip de internet, tudo. Tem o checklist logo no início do guia. Aí depois tem dizendo como é que você vai do aeroporto para o seu hotel, né? Isso em cada destino tem a sua peculiaridade, né? Eu indico as opções e preços, o que custa mais barato, o que custa mais caro, porque aí também vai depender do perfil do viajante. Tem gente que prefere ter mais conforto e pagar um pouco mais caro, mas assim eu entendo que a grande maioria não quer pagar 35, 40 euros num Uber do aeroporto para o hotel, né? Sendo que você tem metrô na maioria das cidades, por exemplo, da Europa, que você paga muito barato. Eu mesmo, quando eu morei em Lisboa, que eu viajava lá do aeroporto, eu pegava o metrô, nossa, 5 minutos eu estava em casa. Nossa, 5 minutos não, 10 minutos eu já estava em casa. Se eu fosse de Uber, né? Uma vez eu fui de Uber, quando eu ainda não conhecia bem, quando eu ainda não morava lá, né? Eu lembro que eu fiquei mais de uma hora, que o Uber é super disputado, porque a maioria dos turistas chegam lá e não sabe que tem um metrô que é super facilitado. Então, quando você junta essas duas coisas, a questão do exercício de fazer as coisas sozinha, mais o conhecimento sobre o destino, sobre o seu roteiro, isso se torna muito fácil. E o terceiro ponto é viajar com medo mesmo. Eu mesmo, assim, a primeira viagem, as primeiras, não só a primeira, porque a segunda, claro, a gente já tinha quebrado algumas barreiras, mas ainda dá medo. Eu acho que a minha segunda viagem foi para os Estados Unidos, foi.
Eu lembro, essa também foi engraçada. Eu tenho uma amiga que mora lá nos Estados Unidos e a família do marido morava em Pittsburgh e ela em Miami. Aí ela disse, amiga, a gente vai passar o Natal em Pittsburgh. Você quer ir passar com a gente um Natal assim na neve, é, com assim o Natal de americanos? Aí eu disse, nossa, eu adorei a ideia, eu vou. Então foi minha segunda viagem internacional. E aí, faltando poucos dias para a viagem, você vê que nesse começo também eu fazia muito isso. Eu gostava de ter pessoas na base para onde eu ia, só que a própria vida me tirava essas pessoas para me forçar a fazer sozinha. Eu não desistia, não. Então, os Estados Unidos foi isso. Aí eu pensei, pronto, vou para Pittsburgh, peguei as datas dela, vou para Pittsburgh, fico com a família, com ela, com a família do marido, vou para Boston, onde eu tinha uma amiga, e aí dava para ir de ônibus, era bem ok. E depois eu pegaria um voo para Miami para ficar com essa amiga, que ela também já teria voltado de Pittsburgh para Miami. Faltando 3 dias para embarcar, ela me liga. Amiga, eu não vou mais para Pittsburgh. Meu marido recebeu uma demanda do trabalho, vai ter que ficar em Miami. Na hora eu gelei. Lá vou eu, sozinha para Pittsburgh, que não é uma cidade é, muito conhecida. E na época eu comprei o voo chegando por lá, porque foi uma promoção, uma parceria que teve a da Delta, que permitia que você pagasse o mesmo preço descendo em qualquer cidade. E eu escolhi Pittsburgh, né? Porque aí eu chegaria por Pittsburgh e eu ia embora por Miami. E aí eu não fui tentar mudar a passagem para ir direto para Boston, uma fortuna. Aí eu disse, quer saber? Eu vou. E eu fui para Pittsburgh e passei o Natal lá sozinha, viajei sozinha no Natal. Eu lembro que eu fui para. Tava muita coisa fechada e eu fui para um restaurante de dia e à noite estava tudo fechado, mas eu passei pela cidade, eu vi o pessoal esquiando, entendeu? Então foi uma experiência diferente e divertida. Claro, eu acho que se eu tivesse passado com a família do marido, da minha amiga e com ela também, teria sido melhor, né? Porque Natal acaba que as pessoas ficam muito em família. Mas eu estava lá, -10 graus, neve, sozinha no Natal, com tudo fechado, e ainda fiz dar certo. Eu fui morrendo, ó, sério, eu fui morrendo de medo. Eu lembro que um dia antes, minha barriga estava gelada, sabe? Eu com medo de ir, mas eu não vou desistir, não. Já está tudo pago agora eu vou ter que ir. E eu acho também que muita gente fica com medo de pensar que se o avião atrasar e você perder uma conexão, e aí você tiver que resolver alguma coisa, não sabe como vai resolver, chegar lá, como vai pegar o transporte, se eu me perder, se eu não achar o hotel. Eu acho que esse tipo de medo faz muitas pessoas desistirem, né? E é por isso que eu falo de você ter tudo organizado, tudo que você vai fazer, como você vai chegar, o hotel que você vai ficar, a localização do hotel boa, num lugar que tenha bastante movimento, que você possa fazer muita coisa a pé, porque eu acho que isso facilita demais a viagem, faz você economizar tempo, né, e aproveitar melhor, né? No final vira um melhor custo-benefício. E você, com tudo organizado, e foi por isso que eu fiz os guias, porque aí no guia eu já boto dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, sugiro quais são os melhores bairros para você se hospedar, os melhores. Então, assim, ao invés de todas aquelas abas abertas, você vai ter tudo em um lugar só, que você abre e já vai agendando, marcando tudo direitinho, né? Eu acho que esse guia ele foi feito especialmente para você que, assim como eu, nunca tinha companhia para viajar e quer ir mesmo assim. Obviamente que uma pessoa, um casal, uma pessoa em grupo, pega o guia também facilita demais. E eu digo a você, eu fiz, se eu tivesse esses guias, quando eu fiz as minhas primeiras viagens para Lisboa, Porto, tem Lisboa, Porto e Portugal inteiro, que além de Lisboa e Porto ainda tem o Algarve.
E tanto Lisboa quanto Porto tem bate-voltas, né, que você pode fazer, porque Portugal é muito rico de cidade, de coisa para fazer, o interior é incrível. Aí você tem Barcelona, eu estou escrevendo agora o Guia de Madrid, nos próximos dias ele fica pronto, acho que quando você ver esse vídeo pode ser que ele já esteja pronto, mas eu vou deixar o link aqui na descrição com todos os guias. E eu tenho também Roma com Costa Amalfitana, Toscana com o norte da Itália e Itália completa, que engloba, com mais R$ 20 você compra todos os destinos. E aí também eu coloco, né, melhores formas de deslocamento de uma cidade para outra. Enfim, se eu tivesse esses guias antes de viajar para esses destinos, meu Deus, seria outra viagem. Informação é tudo quando você está viajando. Além de te dar uma segurança, para você ir realmente sozinha ou para você ir com a amiga, né? Porque às vezes a pessoa tem medo também de ir com a amiga e dar algum perrengue, né? Às vezes não é só sozinha que você passa por perrengues e viagem. E aí, quando você tem tudo montadinho, organizadinho, como se fosse uma agência de viagem, só que com uma flexibilidade de você ir fazendo as coisas no seu tempo. Tem gente que gosta de ir mais devagar, tem gente que gosta de ir mais rápido. E eu falo sempre, assim, uma viagem para a Europa, ela não pode ser aquela coisa de checklist. Ah, conheci a Torre Eiffel, pronto. Agora eu vou para Roma para ver o Coliseu. Não é assim, gente. A viagem ela tem que ser aproveitada. É você sentar num café, é você encontrar um cantinho de uma comidinha gostosa. Eu dou várias dicas de restaurante também, né? Alguns que estavam viralizados, que eu testei, enfim. E também as dicas do que você comer nos destinos, porque existe. A melhor coisa é você comer as comidas típicas, porque significa que, como é daquele lugar, vai ser uma comida bem preparada, se você escolher o restaurante direito também, né? Tem várias formas de você medir. Esse restaurante que eu também explico no guia. Então, perceba, você já tem essa habilidade de se divertir num restaurante, no cinema, numa cidade vizinha, sozinha. Pronto. O segundo passo é ter tudo do seu destino organizado, porque você vai com mais segurança, né? Obviamente, eu explico também questões de, por exemplo, Lisboa e Barcelona são duas cidades que têm muito pickpocket, que é aquele cara que mete a mão na sua bolsa, você nem vê, já roubou seu passaporte, seu celular. Já tive o celular roubado em Lisboa, veja. Por mais experiente que eu seja, eu passo por perrengue também, né? E aí, chegando no aeroporto em Lisboa, um pickpocket botou a mão na minha bolsa e roubou meu celular. Então, assim, eu sempre, nessas cidades, eu indico que você é tanto assim, ó, é porque eu tô usando o celular para gravar, mas eu vou mostrar aqui para vocês a capinha do meu celular que eu tirei, que eu tenho sempre essa cordinha, né? Aí quando eu tô na Europa, assim, eu faço assim, ó. Pronto, não tem como pickpocket roubar, entendeu? São pequenos macetes que fazem que você não passe por, por perrengues que, assim, cara, você chegar num lugar sem celular é o caos. Porque você não tem mapa, você. Ainda bem que eu tinha um cartão, que eu pago no cartão no Wise aqui no celular, mas eu tinha um cartão físico, então essa parte eu consegui resolver. Mas imagina, eu acabei de chegar em Lisboa, então eu tinha que bloquear um monte de coisa que eu não sabia se eles podiam acessar meu banco, meu telefone, porque meu telefone já estava habilitado internacional, né? Com o meu número mesmo do Brasil, que eu optei por fazer isso, no meu plano valia a pena. Então você imagine, o estrago que ele podia fazer. Acabou não fazendo porque o cara era árabe, eu acho que ele nem sabia, de nada do Brasil, graças a Deus. Aí eu tive que sair, eh, fui prestar queixa, só que eu não lembrava o número de série do telefone, não pude prestar queixa. Fui numa loja da Apple, comprei outro aparelho para eu pagar, foi um perrengue, porque não tinha dinheiro no Wise, e aí eu precisava autorizar no aplicativo do Banco do Brasil e não conseguia autorizar. Com a ajuda da minha mãe, que fez a transferência para o Wise, eu consegui pagar na época o celular. Mas olha, até lá foi uma tarde inteira, eu não tinha o número de ninguém decorado. Eu não lembrava da senha do iCloud, minha gente. Nossa, nesse dia eu chorei muito. Então eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu fiquei horas e horas
tentando, um contato com alguém para conseguir minimamente fazer alguma coisa. Foi uma luta, mas no final deu tudo certo. E, assim, viagens às vezes acontecem esses perrengues e você tem que se preparar emocionalmente. Mas olhe, não acontece sempre, né, minha gente. Você vê, por um descuido eu passei por tudo isso. Por isso que eu já indico, já oriento, ó, Barcelona, Lisboa e alguma cidade da Europa, cuidado com os pickpockets, celular sempre enrolado na mão, passaporte, ou você põe na doleira, ou você deixa, escondidinho no hotel, entendeu? Porque assim, você perder telefone, você perder passaporte numa viagem internacional é um caos. Olha, gente, vou botar meu óculos aqui porque eu estou com minha colinha, no meu computador, porque eu fiz algum roteiro, né, para não deixar nada de fora, para ajudar vocês que queiram, viajar sozinhas. Então, gente, outra coisa que eu anotei aqui para vocês existe uma diferença entre planejamento e engessamento. Isso é muito importante. Porque é importante você saber tudo que você vai fazer quando chegar lá no destino. Que transporte pegar, se for metrô, qual a linha do metrô que eu pego, aonde que eu desço. Já tem o mapa do metrô, que eu sempre já boto no guia também, o mapa do metrô. Aí você tem o mapa do metrô e você consegue chegar direitinho e você já tem ideia do que vai fazer no outro dia. E outra coisa é você ter o engessamento, que é milhares de coisas uma atrás da outra já organizadas, e aí você atrasa uma, você perde a outra, então assim, o roteiro engessado é a pior coisa. Isso é uma coisa muito que a agência fazia no passado. Lembra aquelas viagens na Europa que as pessoas comprava um pacote com várias cidades, né, só ia conhecer o básico de cada uma e passava horas e horas dentro de ônibus, se deslocando de uma cidade para outra, ficava exausta, tinha tique em vários países que visitou, mas não conhecia quase nada desses países. Então, geralmente essas viagens elas eram muito engessadas, né, você tinha que cumprir um cronograma para dar tempo de fazer tudo. E não vale a pena viajar assim, você realmente tem que conhecer o que você coisas que são do seu sonho, mas não nessa correria e não tudo assim emendado, engessado. Isso eu não recomendo, porque deixa de ser uma viagem agradável, né. Gente, eu tô tirando o óculos, porque eu tô com o ring light aqui na minha frente, aí fica refletindo, ó, aí não fica legal, por isso que eu tiro o óculos para falar com vocês. E outra coisa, assim, que eu acho fundamental, é quando você viaja sozinha, né. Viajar sozinha significa escolher. Quando você está num grupo, tem que fazer tudo que o grupo quer fazer. Você tem que entrar num consenso. E às vezes uma pessoa gosta de andar, outra pessoa não gosta de andar. Uma pessoa gosta de acordar cedo, a outra gosta de acordar tarde. Então, chegar a um consenso é muito difícil. Quando você está sozinha, você acorda a hora que você quer, você faz o que você quer, você vai no ritmo que você quiser. E isso é muito libertador. Eu não vou dizer a você que eu não gosto de viajar com amigas, eu adoro, é tanto assim, às vezes quando eu tô planejando alguma viagem com alguma amiga, falou: "Ai, qual é a sua próxima viagem?" Aí eu digo: "Ah, eu vou com você." Ótimo, acho ótimo, principalmente porque a gente divide hotel, e óbvio que é mais cômodo, né, quando você tem uma boa companhia. Mas viajar sozinha também tem essas vantagens, como eu falei, né, de você conhecer pessoas, de você ter liberdade. Então é isso, você só precisa dessas 2 coisas, né, ter coragem e exercitar o estar sozinha e ter o seu planejamento de viagem. Com esses 2 passos, e se acontecer algum perrengue, não se desesperar. É claro, a qualquer momento alguma coisa pode sair do lugar, né, mas não se desesperar, respirar fundo que tudo se resolve. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Até mais.